Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Esse é o Arte em Cores 2022. O artista convidado do projeto esse ano é o Fero e essa é a aula 1. A gente vai falar sobre arte de rua. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fero. Sou eu que vou estar com vocês nesse projeto como professor. Vou ajudar vocês a desenvolver algumas coisas. Espero que a gente consiga tirar o melhor do grupo para que esses murais fiquem muito legal. A gente está aqui na minha exposição agora. Essa é uma exposição que tem o título de 97, que foi o ano que eu comecei a fazer grafite. E essa exposição fala muito sobre a minha vida, fala muito sobre as minhas vivências, sobre a minha família, sobre a minha história mesmo, né? Arte de rua é toda manifestação artística realizada no espaço público. Aí cabe muita coisa: escultura, dança, teatro, grafite, muralismo, colagem, música e muito mais. A arte de rua faz parte do cotidiano das pessoas que vivem nas cidades. Esse movimento de apropriação dos espaços de convivência surge para fazer pensar, para colorir o espaço urbano, para levar mais vida a áreas das cidades que estavam mais deixadas de lado, e algumas vezes esse movimento serve também para incomodar e para provocar mudanças. Aqui nessa primeira aula do Arte em Cores, eu vou tentar fazer um resumo do que é arte de rua com foco nas artes visuais. Primeira coisa, arte de rua é a tradução de street art. Então, arte de rua e street art significam a mesma coisa. Arte de rua faz parte de um grande conjunto de manifestações artísticas que compõem o universo da arte urbana. A arte de rua está sempre em transformação. Ela é muito viva e muito dinâmica. São os registros em foto e vídeo que conseguem transformar a arte de rua em uma forma de expressão artística mais duradoura. A palavra grafite vem do grego e significa escrever. O grafite esteve presente em toda a antiguidade e os exemplos mais conhecidos são as inscrições preservadas das ruínas de Pompeia, na Itália. Os grafites de Pompeia apresentam comentários bem-humorados, recados amorosos, críticas aos poderosos do Império Romano e alguns deles fazem também homenagens aos gladiadores mais famosos daquela época. O grafite, do jeito que a gente conhece atualmente, começou a aparecer nos anos 60 e 70. Ele surgiu nos muros, paredes e túneis de Nova York e também dentro e fora dos vagões do metrô. Uma das primeiras formas de grafite a se popularizar foi o uso de grafismos parecidos com aquilo que a gente chama hoje de pichação. Os artistas usavam tipografias muito variadas para escreverem seus nomes e algumas outras palavras. Com o passar do tempo, os artistas foram desenvolvendo tipografias cada vez mais elaboradas, criando estilos próprios que tomaram conta da cidade. Do mesmo jeito que aconteceu em Pompeia, durante o Império Romano, os grafites dos anos 70 e 80 tinham identidade muito definida, tornavam seus autores mais conhecidos, manifestavam insatisfação com a política e com os rumos da sociedade. Dois artistas começaram a se destacar muito na cena da arte de rua de Nova York: Keith Haring e Jean-Michel Basquiat. Os dois tinham mais ou menos a mesma idade e eram também de uma mesma geração de artistas da cidade. Keith Haring começou fazendo desenhos com giz no metrô. O estilo dele ficou muito marcado: linhas grossas, cores vivas e motivos mais animados. Assim como acontecia com outros artistas da época, o trabalho produzido por Keith Haring era muito conectado ao ativismo político e social. Grande parte do trabalho dele foi produzido nos primeiros anos depois do surgimento da AIDS. A carreira artística de Basquiat começou com palavras e frases sendo escritas nas paredes das estações de metrô e também em muros e paredes da região central de Nova York. O trabalho foi evoluindo e rapidamente Basquiat foi reconhecido como um grande artista. Nos anos 80, ele chegou a formar uma dupla criativa com um dos maiores artistas do século XX, Andy Warhol. Os grandes artistas do começo do movimento não restringiram suas produções só às ruas. Eles também começaram a pintar telas, criar esculturas, objetos, fazer interferências e muitas outras coisas.
Os trabalhos de Keith Haring e Basquiat, por exemplo, ficaram bastante conhecidos e ajudaram a levar a arte de rua para as exposições e galerias de arte. Hoje em dia, as obras de Basquiat e Keith Haring são muito valorizadas. Fazem parte dos acervos dos mais importantes museus de arte contemporânea e também estão presentes nas principais coleções internacionais. A arte de rua se expandiu pelo mundo todo. Passou a ser cada vez mais comum perceber o uso de outras técnicas de produção além do grafite. O stencil, por exemplo, foi incorporado e permitiu a criação de trabalhos mais elaborados e produzidos com uma dinâmica bem diferente do grafite. No começo dos anos 80, Black Le Rat, um artista francês, fez uma série de interferências pelas ruas de Paris usando imagens de ratos pintadas com stencil. O uso de imagens desenhadas no stencil deixava muito rápido o processo de pintura em muros e paredes. O trabalho ficava pronto antes que a polícia chegasse. Na Inglaterra, a estrela que surgiu no universo da arte de rua nos anos 90 tem nome conhecido mundialmente. Ninguém sabe quem realmente é Banksy, e o nome dele acabou se transformando em sinônimo de arte de rua. A partir da popularização das obras feitas por ele, muita gente passou a ter contato com a street art. Banksy foi muito influenciado pelos trabalhos do artista francês Black Le Rat, produzindo uma quantidade enorme de stencils e também instalações com temática política e de crítica social. A carreira de Banksy começou a ter destaque a partir das obras produzidas na rua. Rapidamente, os trabalhos dele já estavam presentes nas mais importantes galerias de arte do mundo. A valorização chegou também aos imóveis que receberam as intervenções realizadas por ele. Algumas dessas obras de arte foram removidas pelos donos dos imóveis e depois comercializadas por valores muito altos. Os artistas de rua mais conhecidos têm uma ampla área de atuação. Vários deles acabaram por se tornar realizadores muito valorizados dentro do cenário internacional das artes plásticas. Alguns exemplos. Invader, que usa composições tridimensionais pixeladas, tendo como referência os primeiros videogames. Shepard Fairey ficou conhecido após criar obras com o personagem Obey. Também é dele o pôster que foi a grande marca da campanha eleitoral de Barack Obama para a presidência dos Estados Unidos. O artista francês J.R. usa a fotografia como veículo de mudança. Ele viaja pelo mundo fotografando pessoas e imprimindo essas imagens em grande escala, para depois levar esse material para os espaços públicos. Os Gêmeos formam uma dupla de artistas brasileiros com trabalhos realizados em diversas cidades do mundo. Eles são os grafiteiros mais importantes e influentes de sua geração. Eduardo Cobra é um artista que começou sua carreira como pichador em São Paulo. Ele é um dos maiores muralistas da atualidade, com obras produzidas nos 5 continentes. Davi de Melo Santos é mais conhecido como DMS. Ele é outro artista brasileiro com grande destaque no cenário da street art, com trabalhos realizados em vários países. Ele transita entre a arte de rua, muralismo, grafite e usa técnicas muito variadas. O DMS fez parte da primeira edição do Arte em Cores e participou da criação de 2 obras públicas coletivas com os artistas selecionados dos estados do Pará e do Maranhão. O Fero vai estar com a gente nessa edição de 2022 do Arte em Cores. O trabalho dele tem uma linha gráfica muito marcante. Ele usa elementos ligados às tags, à tipografia, usa cores, letras e palavras de uma maneira bem forte. Ele faz essa ponte entre a arte de rua em espaços públicos e também produz obras que podem ser apresentadas em museus, galerias de arte e também podem incorporar um lado comercial dentro do trabalho. A exposição mais recente do Fero trouxe toda essa experiência reunida em 25 anos de carreira com grafite e arte de rua para uma escala bem menor. O Fero é um artista que consegue transitar muito bem por esses 2 lugares.
Só duas formas de expressão artística costumavam ser valorizadas no universo das artes visuais: a pintura a óleo e a escultura. Hoje em dia a gente tem a pintura com spray, o stencil, arte gráfica, as videoprojeções, a sticker art, colagem, instalações, sistemas digitais interativos e muito mais. A arte de rua deve muito da sua fama e reconhecimento ao grafite, mas hoje em dia ela é muito mais do que isso. É uma forma especial e inclusiva de expressão artística. A arte de rua mudou a maneira como as pessoas veem e consideram a arte de uma maneira geral. As grandes marcas passaram a incorporar os elementos da arte de rua nos seus produtos. O que era marginal nos anos 70 e 80, hoje é um dos pilares da indústria da moda, do esporte, da música e do comportamento no mundo inteiro. É isso aí, pessoal. Até a próxima.